Sejam bem-vindos ao Presença com Cris. O jornalismo é uma profissão ampla, que dá bastante espaço para o profissional seguir uma carreira personalizada. No terceiro episódio do Presença com Cris de hoje, eu recebo com muita alegria a jornalista, repórter e apresentadora Letícia Silva. Eita, obrigada, viu, Cris? Primeiramente pelo convite, né? Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Vamos bater um papo, né? E olha, se deixar, jornalista fala que só a gota, mas é isso. Letícia, obrigado por aceitar o convite do Presença com Cris. É uma alegria enorme receber você aqui. Estamos nos estúdios Unicast da Faculdade Uninassal. E nesse terceiro episódio, tema jornalismo no geral, para que nós possamos entender, né, a trajetória de um jornalista, o dia a dia de um jornalista. Você já é formada, mas eu quero conversar sobre a sua trajetória. Primeiro, começando pela sua naturalidade. Você nasceu em João Pessoa? Em que cidade você nasceu? Bom, eu sou daqui de João Pessoa, né? Pessoense da Gema, paraibana da Gema, sou aqui da terrinha. Inclusive, é porque eu vim com a blusa de manga, mas quem me acompanha nas redes sociais vai ver que eu tenho uma tatuagem aqui, que é o chapéuzinho do cangaço. Então, eu sou nordestina com muito orgulho e eu sou muito feliz por isso. E como foi que aconteceu? Foi na sua infância que você descobriu algo relacionado à comunicação? Conta pra gente. Bom, eu sempre fui uma criança curiosa. Para quem não sabe, eu sou filha única e a curiosidade sempre foi algo assim muito latente na minha vida. E na época, né, lá em casa, a gente muito humilde, e a gente tinha uma TVzinha de tubo preta, que eu lembro como se fosse hoje, pequenininha. E aí eu sempre olhava o pessoal na televisão e sempre ficava curiosa. Como é que esse povo entrava na televisão, sabe? Aquela curiosidade inocente de criança. E aí eu olhava assim, por trás da TV, e ficava naquela, como é que esse povo vinha aqui? Como é que esse povo entra aqui? E aí isso começou a me despertar. Eu perguntava, né? Meus pais não sabiam dizer muito bem ao certo, né? Ninguém ao meu redor sabia dizer direito, né? Como é que funcionava, e isso foi me despertando o interesse. O tempo foi passando e as pessoas achavam que ia ser, assim, algo passageiro, mas não foi, né? Toda a minha família de parte de pai, que é onde eu tive mais a proximidade, eles são da área da saúde, porque minha avó, ela teve câncer, e aí todos os primos, vendo o sofrimento da minha avó, eles migraram para a área da saúde para tentar ajudar de alguma forma. Eu era muito pequena, então assim, eu tive o contato sim com a minha avó, inclusive em um determinado momento da vida, ela que praticamente me criou ali, por várias situações, mas eu não vi muito essa parte do sofrimento. Então eu acho que por isso que eu não migrei muito para essa área da saúde como os meus primos migraram. E aquela curiosidade de infância foi passando anos e anos e anos, até que chegou a período do ensino médio, e meus amigos da escola sempre, você vai ser o quê? Sabe? Eu dizia, não sei ainda. Outro, eu vou ser policial. Outro, eu acho que eu vou ser engenheiro. E tu, Letícia? Eu dizia desse jeito, eu vou ser uma jornalista de sucesso. Uau, não era só jornalista, era jornalista de sucesso. Então, era algo que eu sempre profetizava. Assim, e o que era esse de sucesso que você profetizava, inclusive? Então, para mim, o auge de ser de sucesso era conseguir algo que até então, na minha infância, era distante. Entendo. Que era ser repórter de televisão. Para mim, se eu fosse repórter de televisão, claro que eu tenho sonhos ainda maiores, enfim. Mas para mim, se eu chegasse a ser uma repórter de televisão, já era o auge. Por quê? Primeiro, estudante de escola pública, as pessoas já diminuem sua chance ali em vários %. Além disso, né, minha mãe sempre trabalhou em casa de família, foi doméstica, né, trabalhou como doméstica. Meu pai carrega entulho autônomo, e isso eu falo com o maior orgulho dos meus pais. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu sempre mostro eles, a gente sempre dança junto, e eu tenho o maior orgulho, a maior paixão da minha vida são os meus pais, o maior amor da minha vida. E aí a gente tinha, né, eu sempre falava isso, que ia ser de sucesso, que eu ia trabalhar com televisão, as pessoas diziam, mas como você,
negra, pobre, estudante de escola pública, nunca que você vai. Isso é muito distante para você. Sabe, esse povo aí da televisão, não, vai para outra coisa mais fácil. Eu dizia, não, eu vou ser jornalista de sucesso. Vai dar certo e eu vou ser. E aí eu orei muito ao Senhor, sabe? Tipo, eu tenho minha fé e eu creio muito em Deus e eu acredito que isso me ajudou, sobretudo, a conseguir. Eu sempre coloquei nas minhas orações e acreditei que se fosse da vontade de Deus, ia acontecer de algum jeito. Eu fiz o Enem e aí eu não passei. Foi o primeiro não, que eu acho que na vida a gente tem vários nãos. Só que o que é que acontece? Existe o não do você recebeu o não e deixa pra lá, e existe aquele não de, não, eu recebi o não naquele momento, mas e depois? Pode dar certo, eu vou tentar, eu vou insistir, eu vou lutar. E era isso que me movia, sabe? Até que não passei de primeira e eu fiquei um porre dentro de casa. Tipo, um porre, assim. Não que eu fiquei chata e tal, essas coisas, mas eu fiquei na bad, como a gente costuma dizer aqui no popular. Né? Então, nesse momento, houve uns estímulos, vamos assim dizer. Sim, porque os meus professores na época, eu estudei no Sesc Centenário, tenho um orgulho de dizer isso, uma escola que me ajudou demais a me entender, tanto que eles me estimulavam ao ponto de, tinha uma apresentação, bota Letícia, tinha isso, bota Letícia, eles me incentivavam muito nisso. Eu tive uma professora maravilhosa chamada Bernadette, que Deus a tenha. Ela infelizmente faleceu, vítima de câncer, mas ela me ajudava muito, sabe? Ela dizia assim, Lê, te inscrevi no concurso de redação. Eu dizia, Berninha, tá doida? A gente tinha uma amizade, sabe? Berninha, tá doida? Tu me inscreveu no concurso de redação? E como? Vai? Você vai, a gente vai estudar. Aí o que acontece? Eu tinha um ensino regular no Sesc, só que acho que eram 2 vezes na semana, eu tinha tipo um reforço, como se fosse um reforço mesmo. E aí Berna ficava o tempo inteiro me incentivando, ela me ajudava na gramática, me ajudava na redação, me ajudava nisso. Isso foi me estimulando, então foi me instigando. E aí eu não passei nesse primeiro momento e eu me frustrei. Eu fiquei chata, tipo assim, caramba, não passei. Aí manhã pegou, nem manhã me aguentava em casa. Aí a mãe falou assim, Letícia, faça o seguinte, vai passar uns dias na casa da sua tia, eu vou ligar pra ela. Não, mãe, Luciana, já tá, Letícia tá indo pra aí, viu? Já tá tudo certo, vai, já tá tudo certo, vai. Aí eu fui pra casa da minha tia passar uns dias. Quando eu cheguei lá, aí nem minha tia tava me aguentando direito, porque eu só assim o tempo todo, caramba, tipo, não passei nem Enem, e aí, eu vou fazer o quê da vida? Eu vou trabalhar como? Eu vou fazer o quê? Os porquês, né? O quê também, a gente se questiona muito. Aí minha prima falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai tentar o FIES. Aí eu disse, aonde? Ela, não, na sala não tem jornalismo. Eu, inclusive, terminei aqui, pra quem não sabe, viu? Aí, Aqui na Uninasal. Aqui na Uninasal. Só que na época a gente chamava Nassau, normal, né? Não sei se vocês ainda chamam assim, mas a gente chama Nassau. Nassau. Aí minha prima pegou e veio aqui, a gente trouxe documento, fui lá em casa e tal, tudo certo. Só que eu queria ter a certeza de que eu estava no caminho certo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não gosto de perder tempo. Eu não gosto de dedicar as minhas forças em uma coisa que não vai vingar. Tá. E aí, eu queria uma certeza que fazer aquele curso não era uma perca de tempo e que ia dar certo na minha vida. Aí eu fiz um propósito com Deus. Eu disse assim, Deus, se for da tua vontade, se for o curso que o Senhor quer para a minha vida, dê algum sinal. Aí abriu vagas, as remanescentes do ProUni, que para quem não sabe, o ProUni ele dá bolsas de estudos, né? Não sei se a Nassau ainda está trabalhando nessa dinâmica, mas a gente tem essa dinâmica de bolsa de estudos e na minha época estava concorrendo a 100%, ou seja, o meu curso ia sair inteiro de graça. Que ótimo. E só tinha uma vaga. Aí mãe fez... Disputadíssimo, então. Disputadíssimo. Aí mãe fez, Letícia, tente. Aí eu disse, mãe, a mulher crê em Deus, uma vaga, olha a carreira de gente, eu vou passar? Nada. Aí mãe fez, mas tente, mulher, não vai perder nada. Ou seja, você mesma acreditou. Eu mesma acreditei. Acho que a experiência do Enem teve ali, então existia um respaldo, um resquício, na verdade, mas... Da frustração. Eu fiquei com medo de me frustrar de novo. Certo.
Só que é aquela coisa, você está com medo, vá com medo mesmo. Entendi. E aí eu disse, não, tá bom, não vou perder nada, juntei os documentos e tudo. Mas eu estava tão crente, Cris, tão crente que eu não ia passar, que eu deixei para lá. Comecei o curso aqui no primeiro período da Uninasal e em poucos dias teve um curso aqui de extensão. E aí eu fiz esse curso, era de fotografia, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei lá no curso, o professor falou assim, vou mandar um material por e-mail. Só que das vezes que eu estava fazendo, ele nunca disse que ia mandar por e-mail. Só que dessa vez ele falou que ia mandar por e-mail. Só que eu tinha feito a oração, que se fosse da vontade de Deus, que fosse o curso de jornalismo para a minha vida, que se Deus tivesse alguma coisa comigo naquele curso, que ele me desse o sinal, que desse tudo certo, que eu passasse, e ainda que, se não fosse o curso para mim, por mais que fosse o meu sonho, eu estava disposta a abrir mão e procurar outra área. Foi esse o meu propósito com Deus. E aí, abriu as vagas remanescentes, fiz aquele processo todo, o professor falou por e-mail, quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir o material, tinha lá o e-mail, ProUni. Esqueci o e-mail do professor, fui logo no ProUni. Quando eu cliquei, parabéns, você foi aprovado, eu tenho esse print até hoje. Sensacional. E aí, como? Tipo, eu saí gritando dentro de casa, meu Deus, E comecei, tipo, eu peguei tudo que eu tinha, com a roupa que eu tava, saí correndo aqui pra Nassau. Quando eu cheguei aqui, aí no e-mail, minto eu, antes, no e-mail tinha dizendo assim, parabéns, você foi aprovada, aí matrícula até tal dia. Hoje já tinha passado bem uns 5 dias, olha. E eu fiquei, e agora? Aí fui na Nassau, vim aqui. Quando eu cheguei aqui, a mulher, assina aqui. Eu, sim, mas e aí? Passei? Assina aqui, e aí? Assinei vários papéis. Você foi... No final, eu disse, parabéns, você foi aprovada. E aí, o seu FIES automaticamente descarta e você fica só pelo ProUni. E aí, a partir daquele momento, eu entendi que era o curso que Deus tinha para a minha vida. E aí, você acabou formando-se na própria Uninasal, né? Mas 4 anos. 4 anos estudando. E como que aconteceu, então? Você, para chegar... Hoje você trabalha no sistema Correio de comunicação. Mas eu sou assessora também. Assessora também, filiada à Record TV. Mas, até esse momento, qual foi a trajetória, os estágios? É importante o pessoal saber também, até para quem está querendo, né, se interessar pela área do jornalismo. Sim, eu acho que o maior problema, eu vou listar com a palavra problema mesmo. O maior problema de quem entra na faculdade é achar que vai ser flores. Quem quer, sobretudo nessa nossa área de jornalismo, acha que tudo vai ser fácil, que simplesmente eu vou chegar aqui, só por estar na faculdade eu já tenho um emprego garantido, que não é. Não bota a sua carinha no sol não e vá lutar para você ver se você consegue um emprego. Não tem como. São muitos profissionais e você tem que mostrar o seu diferencial. Qual foi a minha estratégia? Até para isso você tem que trabalhar com estratégia. Logo no início, primeiro período do curso, o que a Letícia vai fazer? Eu simplesmente vou atrás de trabalho voluntário. E aí eu fui, porque quando eu chegava na porta das TVs, meu foco sempre foi TV. Quando eu chegava nas TVs, as pessoas diziam, mas você não tem experiência. Você está começando agora, você não tem experiência. O que você vai fazer? Aí eu, gente, e aí? Aí eu fui primeiro período, eu quero destacar bem isso. Primeiro período, eu trabalhei voluntário no portal, ou num programa de TV da ASDEF, Associação de Pessoas com Deficiência, que a ASDEF atualmente não existe mais. Eles estavam montando o programa piloto. E aí esse programa era vinculado a uma extensão aqui da Nassau, e eu disse, eu quero me voluntariar, eu vou ser pronto. Aí eu era produtora desse programa. Aí eu passei um tempo lá, aprendi muito, me apaixonei, inclusive, tanto que o meu TCC foi sobre a pessoa com deficiência. Segundo período, que foi que eu fiz? Voluntário também. Eu escrevia para um portal de notícias. E aí eu escrevia, passava para a editora corrigia um ponto ou outro ali, mas eu ia pesquisando também, tirava dúvida com o professor. Segundo período, não tinha tanta bagagem, mas eu tirava dúvida com o professor, pesquisava algumas coisas, lia livro, ia fazendo aquilo tudo e ia pegando a bagagem, atrelando a experiência da academia, que eu estava tendo ali gradativamente, com a prática. Terceiro período, apareceu a oportunidade de trabalhar na TV Master. Para quem não sabe, a TV Master é o canal fechado aqui, que é na NET, vinculado à NET. E aí, terceiro período, fui trabalhar na TV Master e a minha chefe falou assim, olha,
eu escolhi o seu currículo porque de todos os que eu peguei, você era a única que tinha estágio voluntário. Ou seja, isso mostra que você quer aprender. Isso mostra que você tem força de vontade. Eu passei 1 ano trabalhando de graça, não ganhei R$1 nem de passagem, porque era voluntário. Era um investimento que eu estava fazendo em mim. E aí fiz. Outras pessoas não iam querer. Para tu ter noção, minha primeira matéria que eu escrevi para o portal, na época, quem foi me deixar de bicicleta foi Painho. Painho foi de bicicleta, a bicicleta e lutando, o espaço cultural pegou fogo num carro, o carro incendiou lá na época, e aí eu fui fazer a primeira matéria, foto, vídeo, pá. No domingo, Painho foi comigo. Na época, Painho tinha dúvida nesse negócio de jornalismo, ele achava que era entrevistar bandido. E aí, quando ele viu minha primeira matéria, eu fiz questão que ele fosse o primeiro a ler. Aí ele disse, minha filha, esse você tem talento, esse é o caminho que você deve seguir. Então, eu tinha o aval de Painho, tinha o aval de Deus, pronto, aí foi isso. Estava tudo certo. Eu chamo isso, inclusive, de momento presença. Sim. Que é o título desse programa, que eu tenho um carinho imenso, né, por esse quadro. Estou me descobrindo muito também nele. E eu chamo de momento presença, Letícia, porque a partir do momento que você coloca lá no currículo voluntário, ou seja, você está afim de verdade de vivenciar, de aprender, né, experimentar, a troco de receber, não receber, né, a questão monetária, de você sentir o momento presença, absorver todas as experiências para que lá na frente você possa, com excelência, inclusive, exercer essa profissão que você escolheu. Que, inclusive, indo a mais profundo agora na área do jornalismo, entender que agora você teve outro caminho também, além do jornalismo, né? Você acabou de citar, que é assessoria. Então, como é que você concilia o jornalismo, na verdade, lá, repórter, jornalista, apresentadora e assessora de imprensa de político? Sim. Como você concilia isso? Então, primeiro eu vou citar para você como foi que a assessoria chegou na minha vida. Eu passei 4 anos na TV Master e de lá eu fazia de um tudo, né? Você é repórter, você é apresentadora, eu fui até diretora de jornalismo. Eu sou muito grata e eu quero até registrar aqui a minha gratidão eterna a Alex Filho, que foi quem abriu as portas para mim, na época Andressa Santos, que hoje está em outros caminhos. Eu passei 4 anos lá na marcha, fiz de um tudo, e o político que eu trabalho hoje, que é um deputado federal, ele me viu justamente nesse corre. Tipo, eu fazia uma coisa, fazia outra e tal, sabe? Tipo, eu nunca fui acomodada, mesmo estando na emissora. Eu fazia de tudo um pouco ali. E ele me viu nesse traquejo, né? Ele ia sozinho, eu pegava o celular dele, tirava a foto dele, fazia um vídeo dele, depois ia fazer outras coisas que eu tinha para fazer, depois... Inclusive, às vezes eu postava também quando ele estava lá, tipo, comentário, eu postava, entregava, sabe, tipo, muito rápido. E aí ele pegou e chegou para mim e falou assim, você topa trabalhar comigo? Aí eu tinha que escolher. Aí é onde eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu tive que escolher entre ficar na TV, que era uma coisa que eu amava, televisão, para ir para uma assessoria que era algo novo para mim. E aí eu disse, não, eu vou topar o desafio. E aí fui para a assessoria, através desse convite dele. E aí na assessoria eu passei 1 ano e era algo literalmente novo. Eu trabalhava assim com jornalismo político, porque na TV Master é muita política, então eu tinha noções assim, mas não em uma assessoria. Você assessorar um parlamentar federal é totalmente diferente. Então ele foi me ajudando também, e eu sou muito grata a ele. Ele foi me dizendo, olha, você faz assim, assado, eu fazia release, fazia tudo, e ele me dava uns toques ali. Tinha algumas pessoas também que me davam uns toques, mas era eu 100% também. Passei 1 ano e através desse meu trabalho da assessoria eu andava muito com ele. Interior, TV, e lá quando eu chegava eu sempre busquei fazer amizade com as pessoas, mas não é aquela amizade de ser babão, que é uma coisa que eu detesto. Sabe, tipo uma amizade de boas assim com o pessoal, se precisar se ajuda, sabe, aquela coisa. E aí, através disso, recebi o convite para trabalhar na TV Arapuã. Na época eu pensei que era para ser repórter, pensei que era para ser produtora. E para mim estava tudo bem, porque a produção também é uma área bacana, é desafiadora, mas também é bacana. Só que aí era o convite para ser repórter. E quem me entrevistou na época foi a Patrícia Rocha e o Bruno. Eles me entrevistaram, então eu fiquei, caramba, toda me tremendo, mas acabou que deu certo aí.
E eu tive que abrir mão da assessoria na época e fiquei 1 ano e 10 meses na Arapuã. Depois, nesse meio tempo ali, eu passei por uns momentos complicados na minha vida, que é uma coisa que eu não tenho problema em falar, né? Eu passei problemas de ansiedade e tal, e tive problemas assim com relação a isso, estava sendo acompanhada por psicólogo, só que eu tinha algo na minha cabeça que, mesmo eu sendo acompanhada por psicólogo, mesmo acontecendo tudo isso na minha vida, eu tinha que me ocupar. Então, o máximo de trabalho que eu pude pegar, eu peguei. Naquela época foi 2020. Eu trabalhava na TV Arapuã, voltei para assessoria, porque aí meu chefe foi lá, Letícia, volte. Pronto, voltei para assessoria e trabalhava numa agência. Então, 3 empregos. Era uma loucura, mas foi um momento ímpar na minha vida em que eu pude juntar o máximo, né, de dinheiro, assim, na época, né, 3 trabalhos, você tem que juntar alguma coisa, porque não tem condição. E foi como eu consegui comprar o meu carro, sabe? E o que eu tenho hoje, graças a Deus, primeiramente, e graças ao jornalismo. Comprei meu apartamento aos 23 anos de idade, comprei o meu carro, e eu não falo isso para vocês querer dizer, Letícia, agora vai dizer que dá para ficar rica com jornalismo. Ilusões, amores, não dá para ficar rico com jornalismo, dá para trabalhar muito. Eu acho que todo o trabalho que você se dedica, independente do que seja, do que você faça, que você se dedica, que você bota paixão naquilo, que você se esforça, você consegue. Você consegue. Então, graças a Deus, eu consegui. Aí trabalhei na TV Arapuã. Na época da TV Arapuã, surgiu a oportunidade, outros convites para outras emissoras. A própria TV Correio me convidou, mas eu não aceitei na época. Uma outra emissora também me convidou, também não aceitei, e todo mundo me chamou de doida. Então, acho que é interessante. Vai chegando um momento, uma fase da carreira em que você Sim. vai analisando o que é Sim. mais interessante naquele momento. Claro, e não só isso, sabe? Eu orei e perguntei se era da vontade de Deus eu ir naquele momento. Eu sempre, tudo que eu fiz na minha vida, sempre foi botando Deus na frente. Será que cabe eu ir agora ou não? É o tempo certo ou não? Sabe? Porque muitas vezes você vai para um canto, não é o momento de você, e você se frustra, cai, e depois, epa, não era. Então eu orei e perguntei a Deus, é o momento? Deus disse, não aqui, não aqui. Então pronto, vou seguir aonde era. E eu acho que foi o momento ideal, porque naquele período em que eu recusei os 2 convites, essas 2 emissoras não conheciam Letícia apresentadora, conheciam Letícia repórter. Então, a partir do momento que, quando esses convites foram recusados, eu logo em seguida tirei as férias de Marília, na Arapuã. E aí foi 1 mês, só que estendeu mais um pouco porque ela teve Covid. E aí a gente, na época da pandemia, a gente se esticou aquele período ali, eu fiquei mais ou menos uns 45 dias. E aí eles viam a Letícia apresentadora. Então, eu acho que a partir dali, quando os convites voltaram a surgir, eles voltaram diferentes. Entende? Então, acho que é por isso. Eu soube entender o tempo. E aí depois, quando a Correio me chamou novamente, eu vi que era o tempo certo, orei, perguntei, Deus disse, pode ir, é o tempo certo, e aí eu fui. E estou lá até hoje. Mês que vem eu estou de férias, finalmente, porque lá as férias são diferentes, é com 1 ano e 11. 1 ano e 11. 1 ano e 11. Na Arapuã é 1 ano. Mas outras emissoras é 1 ano e 11, normal. E aí minhas férias mês que vem. Ótimo. Amém, merecidas Deus. férias, Deus, merecidas graças férias. Cana, esse lugar que você se encontra hoje vem de uma luta, né, de batalhas diariamente. E para as pessoas que estão acompanhando, é importante ver, principalmente uma pessoa que está à televisão hoje. E aí cria-se aquela ilusão também de que deve ser fácil, deve ser tão bacana. Enfim, e você que está dia a dia na atividade, no mercado, como é que está o mercado para o jornalista hoje em dia? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Chorei, ainda choro, sabe? Eu sou humana, então é normal. Então eu já chorei, já teve crise de ansiedade, sabe? Já me estressei, já vi gente querendo me dar rasteira ao longo desse período, já vi gente olhando para mim dizendo que eu sabia de nada, já vi gente me elogiando, já vi gente me parabenizando, já vi gente dizendo que se espelha em mim, que gosta do meu material. Então, sempre vai ter essas 2 coisas na balança. Gente que gosta do seu trabalho, gente que critica o seu trabalho. Mas eu acho que a gente tem que sempre ponderar tudo.
Até que ponto as críticas são construtivas e vão agregar, e até que ponto aquilo ali, sabe, não é algo interessante para se absorver e até para a gente não adoecer, porque tem gente que é invejoso mesmo, sabe? E aí acaba, tipo, querendo criar barreiras e empecilhos, e se você ficar com esse negócio na cabeça, meu amigo, você não anda não. E o mercado, como é que está hoje? Então, o mercado está bem competitivo, como sempre. Eu acho que sempre foi muito competitivo. Só que diferente de antes, né? Eu acho que ele está aceitando muito mais o jovem, muito mais aquela pessoa que, assim, saiu da faculdade e está com a mente fresca, sabe? Tipo, a mente cheia de ideias, de inovação, diferente, não tem aquela coisa enquadrada, engessada. Não acha que, por exemplo, uma coisa que na minha época se falava muito, mas jornalista tem que falar com aquele jeito, mudando o sotaque. Bobagem total. Bobagem, gente. Bobagem, sabe? Você precisa ter noções do que você está fazendo. Você precisa colocar a sua identidade, mas não precisa você ficar com aquela coisa do, sabe, eu preciso impostar a minha voz e falar. Claro, a gente tem umas técnicas de entonação, mas é totalmente diferente de que vai favorecer a sua comunicação. Exato, você vai conseguir transmitir muita coisa através do seu tom de voz, o que o telespectador vai ouvir e vai ver, ele vai sentir aquela emoção ou a tristeza conforme o seu texto, claro, mas conforme a entonação que você vai dar. Mas isso não significa que você precisa, sabe, se desconstruir completamente, mudar a sua identidade. Então, como eu disse, o mercado hoje ele está competitivo, ou melhor, ele sempre foi competitivo, mas ele está sempre de portas abertas para aqueles profissionais que se destacam. Como é que se destaca, Letícia? Não pense quadrado, fora, naquela caixazinha, sabe, naquela bolha. Ultrapasse barreiras. É como eu falei no início do programa, o jornalismo é uma profissão ampla. Sim. Então, assim, o campo é incrível. Eu que estou estudando, eu estou entendendo a dinâmica. Existem várias possibilidades. Sim. Que, inclusive, eu queria que você falasse o que você diria, né, para as pessoas que pensam em ser jornalista. Que conselho você daria para essas pessoas? Ser jornalista é ser plural. Então, o que é que acontece? Não fique só naquela de, eu sou repórter de TV, ponto, acabou. Não. Eu sou repórter de TV, eu sou assessora de comunicação e imprensa, quando necessário sou social media, não só do meu próprio assessorado, mas eu faço também alguns trabalhos voluntários na minha igreja. Então, assim, eu faço social media lá, eu também faço apresentações lá, eu faço, inclusive já fiz consultorias também para pessoas que estão ali, sobretudo candidatos, né, que querem entrar nessa área da política, mas que querem se envolver nas redes sociais. Então, assim, é você não ficar apenas na sua bolha. Aprenda a editar vídeos, sabe? Ser social media hoje é uma profissão que é muito ampla e também engloba muito você ser um jornalista, mas, sobretudo, ter noções disso. Então, enfim, é você não ficar engessado naquele fantástico mundo de Bob e ampliar mesmo. Letícia, queria saber como é que é a sua vida fora do trabalho. Quais são os seus hobbies? Conta pra gente. Então, eu adoro praia, eu adoro viajar. Inclusive, mês que vem, como eu falei, eu tô de férias. E vai ser uma aventura para mim, porque eu vou viajar sozinha para Pernambuco. De Pernambuco eu vou para Brasília, de Brasília eu vou para Goiás. Eu amo viajar e aquela coisa, ligo para meus amigos, gente, vamos organizar tal dia, tal, vocês podem? Não posso. Beleza, eu vou só. Eu não tenho problema com isso, eu acho que aproveitar minha própria companhia, sobretudo, é muito importante. Então aí eu acampo, inclusive Jailma, depois de assistir, eu queria até mandar um recado para ela, que a minha barraca de camping, ou melhor, Jailma me prestou uma vez uma barraca de camping que deu um auê da gota. Moral da história, depois de muito tempo devolvi a barraca, quebrou a barraca de Jailma, mas não agorei não, viu? Deu certo. Então eu adoro viajar, adoro praia, adoro rapel, adoro tirolesa, adoro camping, adoro tudo. Eu gosto muito desse contato com a natureza. E as suas redes sociais para te seguir no Instagram, quais são? Pode falar pra gente. Bom, meu Instagram é o @LeticiaSilvaTV. Letícia normal, tá? Letícia Silva TV é o meu Instagram, vocês podem entrar em contato lá comigo.
Se for aluno, melhor ainda, né? Porque aí vocês podem tirar dúvidas. Eu gosto muito de responder os alunos. E é isso. Se não for aluno, enfim, não tem problema não. É só me seguir, tá? Letícia, agradeço sua participação aqui no Presença com o Cris. Para mim é uma inspiração, né, estar com você frente a frente. Letícia, nós nos conhecemos num trabalho numa obra, na época que eu era auxiliar de escritório, e eu ainda não tinha começado a faculdade, estava só pensando em fazer, e você foi fazer uma reportagem lá com Wagner Breckenfeld, no prédio que eu estava trabalhando como auxiliar de escritório, e aí te vi, aquilo foi um gancho para mim, de que de fato era isso que eu queria, né, que é para minha vida. E aí a gente conversou, tiramos umas fotos, você me deu várias dicas importantes, mais do que tudo, deu realmente aquela injeção de ânimo para que eu viesse até a instituição e dissesse, agora sim eu vou atrás dessa experiência. Então, estar agora com você, eu agora no 6º período, é um presente. Muito obrigado pela sua presença, de verdade, que Deus abençoe sua vida. Eu agradeço. Sucesso, viu, para você. E que Deus te abençoe, que você cresça ainda mais. Eu fico muito feliz de ter sido, ter dado aquela injeçãozinha para você ir se embora, desenrolar esse carretel aí, tá dando certo. E que com certeza você vai voar ainda mais, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E é isso. Assistam o programa Presença com Cris no canal do YouTube Cris Douglas, Cris com K-R-Y-S. Instagram também, Cris Douglas. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a minha técnica Valderiza Pereira, sempre maravilhosa, tenho um carinho imenso pelo trabalho dela também, excelente profissional. Agradecer a Faculdade Uninassal, o estúdio Unicast e a todos vocês por terem acompanhado aqui o nosso 3º episódio. Aguardem o próximo episódio do Presença com o Cris. Muito obrigado.